Bom dia! Bom dia! O meu nome é Thaís, esse aqui é o Juquita e você está no canal Sinais Fácil. Quer saber por que aprender a língua de sinais? O que a língua de sinais pode mudar na sua vida? Você vai descobrir nesse vídeo. Vou te dar 5 motivos para aprender a língua de sinais. O primeiro motivo que eu vou te dar para você aprender a língua de sinais é vencer a timidez. Você tem dificuldade de falar em público? De saber que está todo mundo olhando para você? Essa é uma dificuldade de muitas pessoas. E se todo mundo estiver olhando para você e você fazendo essas caras aqui, ó? Mais difícil ainda, não é? Pois é. Eu era muito tímida, muito mesmo. Depois que eu comecei a me envolver com a comunidade surda, essa timidez diminuiu bastante, porque eu comecei a entender que eu precisava dar voz para alguém, eu precisava fazer duas pessoas se comunicarem e entenderem ou expressar uma coisa muito importante uma para a outra. Então, eu não podia ter vergonha. Mesmo porque eu já interpretei cada conversa entre marido e esposa, entre mãe e filha, entre médico e paciente, que você não tem ideia. Então, se eu tivesse vergonha, eu não ia conseguir ajudar os surdos. Então, essa é uma vantagem, você vai ficar bem menos tímido. O segundo motivo para você aprender a língua de sinais é que você vai ficar mais inteligente. Sim, você vai ficar mais inteligente, porque aprender a língua de sinais não é simplesmente saber o sinal das coisas, é se envolver com uma nova cultura. E quando você aprende uma cultura, isso é um conhecimento, isso se torna um conhecimento que você leva para a vida. Por exemplo, nos esportes. Geralmente, as pessoas que praticam algum esporte, inclusive é por isso que se coloca jovens, adolescentes, crianças para aprender esportes, porque ela aprende uma cultura, a cultura da disciplina, a cultura do autocontrole, a cultura do autoconhecimento, do respeito ao próximo. Ou seja, cultura leva ao conhecimento que melhora a nossa vida. A língua de sinais tem uma cultura muito visual, tanto é que a Libras é entendida como a imagem do pensamento. Então não basta você apenas dar sinal para as coisas. Na língua de sinais, você precisa, muitas vezes, dar um contexto, dar uma explicação do assunto. E aí, quando a gente tem que explicar uma informação mais detalhadamente, a gente vai aprender mais, a gente vai ficar mais inteligente. Terceiro motivo para você aprender a língua de sinais é desenvolver empatia. A gente ouve muito falar da tal da empatia. Eu vou ler para você a descrição que a minha camiseta dá da empatia. É a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de se colocar no lugar do próximo. Já foi dito poeticamente que a empatia é a dor do outro no seu coração. Não é à toa que o sinal da empatia é esse aqui, ó. Viu aqui o sinal da empatia? É você pegar o sentimento da outra pessoa e trocar com o seu. Pegar o sentimento dela para você e transferir o seu para ela. E não é só por coisas ruins, por coisas tristes. A empatia é você pegar o sentimento da outra pessoa e sentir junto com ela. Então, significa que o surdo vai ter com quem compartilhar as alegrias dele. A língua de sinais pode te dar essa satisfação. Quarto motivo para aprender a língua de sinais. Você se sente mais útil.
Já teve aquela sensação de estar um monte de gente ali tentando resolver, sei lá, um problema, encaixar um móvel num melhor lugar, ninguém consegue resolver, aí você chega, dá uma olhada e resolve a situação? Não é gostosa essa sensação? O contato com os surdos te permite fazer isso. Às vezes em coisas bem simples mesmo, como por exemplo, dizer qual é o ônibus que o surdo tem que tomar para ir para determinado lugar, ou indicar o caminho para ele conseguir chegar onde ele precisa, ou numa fila de banco, ou numa loja, ou num restaurante. Uma necessidade simples que o surdo tem, você vai poder atender, você vai ter o senso de realização de falar, ó, ele conseguiu fazer porque eu sei a língua de sinais, eu estava ali para ajudar naquele momento. O quinto motivo para você aprender a língua de sinais é que você pode falar de boca cheia. Tá vendo, criançada? Se você aprender a língua de sinais, você vai poder falar enquanto você come. Ninguém vai ficar falando, ah, fecha essa boca que tá cheia de comida. Porque enquanto você tá falando e comendo, tá bom, você tá lá comendo, não dá realmente para você falar. Mas se você tá fazendo a língua de sinais, aqui ó, a boquinha tá fechada e você tá sinalizando. Não tem problema nenhum. Gostou dessa, né? Por essa você não esperava. Mas agora eu queria falar um pouquinho com você, que tem surdo na sua família e ainda não aprendeu a língua de sinais. Talvez você vai dizer, ah, mas eu tenho meu jeitinho de conversar com ele. Eu faço uma mímica, faço um gesto, escrevo um bilhetinho, ele me entende. E realmente entende. Mas se o surdo da sua família sabe a língua de sinais, é fluente em língua de sinais, e você se comunica com ele só por meio de gestos, tem muita coisa que você ainda não sabe sobre esse surdo. Tem muitas coisas que você poderia explicar mais profundamente. E olha só esses motivos que eu dei para você aprender a língua de sinais. Imagina, por exemplo, você tá lá numa refeição, a sua família, primos, tios, irmãos, e tem um parente surdo. Todo mundo está comendo, conversando, dando risada, e o surdo não sabe o que está acontecendo. Então vamos aprender a língua de sinais, você também que tem um parente surdo. Mesmo porque tem pessoas que pagam caro para fazer cursos de língua de sinais. Tem curso por aí que custa até R$ 2.000. E tem gente ganhando também ótimos salários com a língua de sinais. Muitos eventos de interpretação pagam para o intérprete em um dia o que muitas profissões levam um mês inteiro para receber. Então pensa com carinho, preste atenção às necessidades desse seu parente surdo e veja se você não pode ter um pouquinho mais desse senso de realização, essa gratidão de poder conversar, de poder conhecer, de poder entender uma pessoa que você ama tanto. E aqui no canal Sinais Fácil você vai aprender a língua de sinais de um jeito diferente, de um jeito divertido, de um jeito muito fácil. Tenha um bom dia, se inscreve no canal, curte, compartilha e até o próximo vídeo.